John Jairo Velázquez Vázquez nasceu em 1962 em uma zona industrial em Yarumal, cidade que fica nos Andes colombianos, próximo à região de Medellín. Sem saber o que fazer no pequeno município de 35 mil habitantes, John considerava que teve uma infância muito limitada. Isso porque sempre foi um jovem mais criativo e ambicioso do que suas condições o permitiam. Sua vida então mudou quando o emprego de seu pai transferiu a família toda para Itagüí, uma região mais próxima de Medellín. Quando mais velho, John tinha muita vontade de mexer com armas, ter algum tipo de ação na sua vida, e chegou a cogitar trabalhar na polícia, se alistando em uma unidade local. Mais tarde tentou a vida como fuzileiro naval, mas acabou se entediando com o trabalho, por achá-lo sem ação e sem poder utilizar as armas que imaginava. Foi inclusive nessa época, por conta do seu queixo, que ganhou o apelido de Popeye, e é de Popeye que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar então sobre o Pitbull de Escobar ou então o Popeye, certo? Hoje estou com o Digo Black por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 12.555. Então 12.555 likes e aí a gente vai começar falando um pouco qual que foi a história do Popeye. Nasceu num lugar lá muito isolado, certo? Nesse local ele não tinha muito futuro, não tinha muita expectativa, ainda mais para as ambições dele, ele não queria trabalhar com nada convencional. Tentou trabalhar na polícia, que é onde ele achou que poderia ter um tipo de ação, não conseguiu na polícia, mas conseguiu na marinha. Na época de marinha não tinha muita ação também, então ele se entediou com isso, né? E ele teve ali algumas mudanças na vida, tudo isso ainda na adolescência, a gente não tá falando da fase adulta dele. Então a vida dele foi mudar de fato quando ele reencontrou um amigo que ele teve na infância chamado John Tascon, ou então Pinina, que naquela época já tava trabalhando dentro do crime organizado e tava num cartel que tava subindo, que tava começando a se tornar grande dentro do país, chamado Cartel de Medellín, ou Cartel do Pablo Escobar. Então o Pinina convenceu o Popeye a entrar ali pra facção. E aos 18 anos, ele sonhando com essa vida de luxo, de mulheres, de tudo mais, que o Popeye sempre sonhou, ele foi lá até porque ele recebia uma boa grana. Só pra vocês terem uma ideia, um sicário ou uma pessoa que trabalhava ali numa fase mais baixa dentro da facção, recebia em torno de $1.000 até $8.000. Esse era o piso então do salário de quem trabalhava pro Pablo Escobar. Enquanto isso, um policial da Colômbia recebia $100. Então no mínimo o cara recebia de 10 a 80 vezes o salário de um policial. Mas no início ele não trabalhava com armas. Na verdade, ele também teve um trabalho tedioso. Ele trabalhava dentro de um escritório, sendo uma espécie de secretário do Escobar, atendendo ligações e anotando coisas pra ele. Na época, ele já estava contando com uma espécie de confiança, né, do Escobar, mas o Escobar estava todo o tempo analisando ele, para ver se ele era confiável ou não. Então ele tinha que demonstrar que realmente ele tinha uma devoção pelo Escobar. Se ele ficasse ali só como secretário, ele podia rodar. Ele podia até morrer, na real. Porque os caras podiam desconfiar e falar, esse cara tá só anotando mesmo, não quer matar ninguém. Por que ele não quer matar ninguém? Será que ele é policial? Ou se alguma informação vazasse, a culpa era dele. A culpa podia ser dele. Então ele queria trocar de cargo, queriam virar um cara armado do Escobar e queria virar um cara de confiança. E ele pediu uma primeira missão e ele recebeu essa primeira missão. A primeira missão dele então foi matar um motorista de ônibus. O que o motorista de ônibus tinha feito? Na época, ele teria acelerado o ônibus com uma idosa que estava descendo do ônibus e por isso ela caiu no chão, se machucou muito e ele não parou para ajudar ela. E com isso a população ficou muito indignada e pediu que ele morresse. Basicamente isso. Então ele foi lá e cometeu o crime e tirou a vida desse motorista. Com isso, ele se mostrou um cara leal ao Escobar, ganhou poder, e o Escobar falou, vou te botar agora em outros negócios, né, negócios mais importantes. Ele já era o cara que conhecia as coisas, porque ele era antes secretário, agora ele era o cara que também tirava a vida dos outros, então ele era uma mistura muito boa pro Escobar, e ele era muito utilizado, né. Então na década de 80, por exemplo, na época que os Estados Unidos estavam tentando tirar o Escobar da Colômbia e mandar pros Estados Unidos, ele começou a sequestrar um monte de político, porque ele queria conversar com o cara pessoalmente, né, mandava o cara até onde ele tava, que ninguém sabia onde ele tava, e quem que fazia esse sequestro? Quem que cuidava da parte de organização do sequestro, de quem sequestrar, quando, se vai ser um parente, se vai ser a pessoa em si, era o próprio Popeye. Então ele é uma pessoa muito importante dentro da equipe do Escobar. Ele inclusive chegou a sequestrar ali um candidato a prefeito de Bogotá chamado Andrés Pastrana. Esse cara inclusive ficou 8 dias em cativeiro. Ele é um candidato a prefeito de Bogotá. Bogotá lá é tipo como se fosse um Rio de Janeiro, São Paulo, uma cidade que é muito grande, muito importante. Inclusive depois ele virou presidente da Colômbia em 98, esse cara que ele sequestrou. E ele também sequestrou um outro cara chamado Francisco Calderón, que depois em 2002 virou vice-presidente da Colômbia. Então ele mexia com pessoas bem importantes. Naquela época ele tinha muita grana, por conta do Escobar, obviamente, e ele tinha muita moral. Então quem escolhia as armas, que todo mundo ia usar, basicamente era ele. Ele ia lá e comprava as armas, e na época ele investiu muito em carros-bomba. Ele diretamente teria sido responsável por pelo menos 200 atentados em Bogotá, Medellín e Cali. Além de ter participado do planejamento da explosão daquele voo, o voo que o Escobar explodiu, né, o 203 da Avianca, que tirou a vida de 110 pessoas lá em 89. Falando um pouco mais da relação dele direta com o Escobar, uma vez ele teve que provar a lealdade direta pro patrão dele, né? Por quê? Porque ele amava uma mulher e o Escobar botou ele contra a parede, falou, tu vai ter que tirar a vida dela.
Vamos explicar um pouco melhor isso. Popeye chegou a ter um relacionamento amoroso com Wendy Chavarriga, que era ex-amante de Pablo Escobar. Um dia eles estavam deitados na cama quando o telefone tocou e do outro lado estava falando Escobar. Pablo avisou que Wendy estava dedurando o cartel de Medellín e vazando informações para a DEA dos Estados Unidos. Popeye então teve que fazer uma escolha: amor ou morte, dinheiro ou chumbo, plata ou plume. E Velasquez escolheu a plata. Então, basicamente, ele tava com a mulher no momento, né? Recebeu a notícia que ela tava caguetando eles, que provavelmente tava tirando informação dele. Também tem isso, ele deve ter ficado com muita raiva. Imagina. Mas ele amava muito ela. Ele até falou pra sempre, né, que era a mulher que ele mais amou na vida. Então, ele falou, pô, vou fazer esse crime, mas não vou fazer agora. Vou desbaratinar aqui e vou fazer daqui a pouco. E aí, ele marcou um encontro com ela, depois daquele momento que ela tava com ela ali, né? Pra tomar um café. Quando ela foi até a cafeteria, ele não apareceu lá. Ele ligou pra ela da cafeteria, provavelmente ligou pra própria cafeteria. Olha que ideia, como que os caras eram, tipo, realmente ousados naquela época, né? E começou a falar com ela. Enquanto tava falando com ela no telefone, 2 caras chegaram no local e atiraram na cabeça dela. Então ele ouviu pelo telefone a execução, ele fez questão de ouvir ainda, pra poder se certificar de que ela tava morta. E além disso, ele passou na frente do local pra poder ver o corpo dela e ver que ela já não tinha mais vida. Bom, mas não foi todo o crime que ele cometeu e saiu impune, né? Quando ele matou o candidato à presidência Luiz Carlos Galán, em 89, ele mexeu com alguém muito grande e naquela época muito importante pro país. Então ele acabou sendo condenado a 30 anos de prisão. E isso em 89. Só que ele só foi se entregar pra polícia em 91. Ele ficou um tempo aí fugindo, né? E na época tinha um grupo chamado Extraditáveis. O que era isso? Na época tinha um medo do Escobar, como a gente falou, de ser mandado para os Estados Unidos. E para ele não ser extraditado, ele criou uma própria cadeia e ele se entregou para a polícia. Falou, eu vou lá para a cadeia, vou ficar lá do meu jeito, certo? Com regalia e tudo mais, que era a tal da La Catedral. E quem for ali meu parceiro vai ficar por aqui também. Como o Popeye era parceiro dele, estava sendo preso, foi lá para La Catedral. Ficou na famosa cadeia. Então, olha só, os caras têm história para contar, né, mano? Imagina, mano, os caras falam assim, tu tá preso. Não, tudo bem, tu prendeu eu e meus amigos, mas a gente vai ficar, a gente vai ficar preso tudo junto, então. Inclusive, na Catedral tem uma história muito famosa, que foi quando o Escobar tirou a vida de 2 sócios dele, né? Que na época ele achou que estavam roubando ele pela falta de faturamento. O cartel de Escobar começou a faturar menos quando começou a perder guerras, principalmente lá nos americanos. Então, durante um tempo, os 2 mercados que tinham eram Nova York e Miami, né? O cartel de Cali ficava com um lado e o cartel de Medellín ficava com o outro. E do nada surge lá a tal da Califórnia, comprando também bastante pó. E com isso tem uma guerra. Quando eles perdem o espaço da Califórnia e começam a perder também espaço nos outros locais, o Escobar tá lá dentro da Catedral e ele acha que tá sendo roubado. Com isso, ele manda matar os 2. Então o Galeano e o Moncada perderam a vida ali nas mãos do Popeye. Foi ele que fez isso. Inclusive, depois de matar os caras que eram amigos dele, que estavam conversando com ele até antes do Escobar falar pega, tipo como se fosse um cachorro, né? Sim. Eram amigos dele. Ele matou os caras, desmembrou e depois jogou no mesmo lugar onde eles faziam churrasco. Pô, imagina, mano, o cara realmente ou era leal ao Escobar, ou realmente era biruta das ideias, mano. Leal até quanto? Então, porque, tipo, o cara só falava e ele fazia com a mulher que ele amava, com os amigos, por exemplo, e com mais quem? Com qualquer um, né? Tá ligado? Popeye também tirou a vida de mais de 250 policiais e mais de 20 juízes, além de ministros da Colômbia. Esse serviço de matador lhe rendiam boas quantias. Por Galán, por exemplo, ele teria ganhado $100 mil. Por Royals, faturou cerca de $200 mil. De 1992 a 2014, Popeye cumpriu pena na prisão por acusações de terrorismo, tráfico de drogas, extorsão, conspiração para fins terroristas e execução. Claro que não dá pra saber exatamente quantas pessoas ele tirou a vida, mas para a polícia, Popeye admitiu estar envolvido em mais de 3 mil casos. Então olha que doideira, ele falou pra polícia, ele contou que ele tá envolvido em 3 mil casos. Pô, imagina, mano. Certo? Então de 2000 a 2001, a gente teve ali uma série de conflitos armados dentro de uma prisão chamada La Modelo, e dentro dessa prisão tá o Popeye. E o Popeye se envolveu em toda a polêmica, obviamente, né, que ele não passava batido nenhum. Claro. Já em 2008, ele foi condenado em um outro processo a 12 anos de cadeia. E logo em seguida ele conseguiu uma transferência, foi pra uma outra cadeia, já que ele tava correndo risco de vida naquela, né? Tinha vários inimigos por lá. E ele foi pra uma cadeia de segurança máxima, ficando ainda mais recluso. E cara, olha o que ele fez. Ele conseguiu um acordo com a justiça pra poder reduzir a pena dele. Ele fez uma série de cursos pra poder ganhar esse alívio na pena, né? E ele acabou virando mentor de prisioneiros mais jovens. Então ele dava uma espécie de palestra pros caras lá dentro. Virou um exemplo. Olha que doideira. Que doideira. E ele falava pros caras pra não voltarem pro crime. Ele era um cara que falava, ó, não vale a pena, ó o jeito que eu tô aqui, você não quer ficar velho e na cadeia, ou então, tipo, morrer com muita gente que eu vi morrendo. E ele dava uma espécie de conselho pra galera. Como ele virou orientador, ele teve um alívio na pena, e então em 2014 ele entrou em liberdade. Olha só como a vida é bonita pra algumas pessoas. Pô, isso é muito doido, porque ele tava... Os outros caras do Escobar foi tudo pros Estados Unidos se fuder na mão lá, mano, do governo americano. Isso e é o cara verdade. tá aí, pô. Tava, né? Tava. Chegou a lançar um livro contando a história dele. Também tinha um canal no YouTube onde ele falou sobre. Apareceu no programa A Liga, né? Que foi lá entrevistar ele pessoalmente. E ele acabou sendo preso novamente, cara. Em 2018, ele voltou pra cadeia por extorsão e formação de quadrilha. Foi alegado que tava chantageando ex-pessoas que eram sócios do Escobar naquela época, que ainda controlavam alguma parte dos bens dele. Então ele tava extorquindo
pra tirar ali, né, a fatia dele, porque como ele trabalhou durante muito tempo, ele também queria o que era dele. Então em 2020 o Popeye acabou falecendo por conta de um câncer no esôfago em Bogotá. Na época ele ainda estava preso quando precisou ser transferido para um hospital já em fase terminal e ali ele não sobreviveu. Então acabou a história dele. Pô, eu acho que quando a gente já fez, acho que um vídeo dele, se eu não me engano, e ele comentou nessa época que ele já tava no YouTube. Comentou, né? Ele tava no YouTube na época, falou sobre o vídeo, falou bom vídeo, não sei o quê. Curtiu o jeito que vocês abordaram. Muito bueno, eu vou até tu casa. Tu vai ver o que eu vou fazer com tu abuelita. Eu estou comprando uma passagem e eu estou indo fazer uma entrevista pertinho de você. Tu pero, tu mare, tu pare, tu abuelita. Llama toda a sua família para fazer um jantar. Llama. Muito belíssimo e nós iremos dormir bem. Você irá dormir um pouquinho mais. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.